Pessoal, então eu trago aqui para vocês um exemplo, que inclusive é um exercício lá da nossa lista, da unidade 2, né, que é um identificador de polaridade, para saber se a tensão que está sendo aplicada ali no circuito, se ela é uma tensão positiva e vai acender uma lâmpada, né, ou se ela é negativa, e assim a gente vai acender uma outra lâmpada para indicar isso. Então, o enunciado do exercício é o seguinte: foi montado um circuito simples, conforme apresentado abaixo, né, a fim de se identificar a polaridade de uma tensão de entrada que pode ser de menos 3 volts, 0 ou mais 3 volts. Ele pede para você indicar o status de cada lâmpada para as 3 tensões de entrada. Então, vamos começar com a tensão positiva. Então, o primeiro passo do exercício é justamente a análise para mais 3 volts, ou seja, estou aplicando uma tensão positiva de 3 volts nesse circuito. Vamos ver o que está acontecendo. Então, eu posso redesenhar o meu circuito para ficar mais fácil a nossa análise. Então, eu vou redesenhar incluindo esse efeito da fonte de 3 volts. Né? Vejam vocês que uma característica importante é que esses diodos são ideais. Então, a gente pode estar desprezando as quedas de tensão, né, envolvidas aqui, também as resistências dos diodos. Mas desenhando aqui o circuito, né, equivalente para a aplicação dessa fonte de 3 volts, eu vou desenhar a fonte de 3 volts em si, o diodo D1, a lâmpada, a minha lâmpada, e o terra. O terra, na verdade, vai ser inclusive ali comum com a minha fonte, né? Então, eu vou desenhar ele aqui junto com a fonte. E, claro, eu ainda tenho também que desenhar o diodo D2. Desenhando o diodo D2, a minha lâmpada, que é a lâmpada verde, certo? E o diodo D2. Então, só para indicar aqui, a minha tensão eu estou aplicando 3 volts, esse é o diodo D1, esse é o diodo D2, né? Essa é a lâmpada vermelha, eu vou até colorir ela aqui, ó, de vermelho, minha lâmpada vermelha, e a outra lâmpada é a lâmpada verde, eu vou colorir ela de verde. Tá, tudo bem. A partir da aplicação dessa tensão de 3 volts, qual dessas lâmpadas vai ligar? Bom, vejamos, vamos analisar aqui. A gente sabe que a tensão no cátodo, né, ela precisa ser menor que a tensão do cátodo, do anodo, né, para que o diodo esteja diretamente polarizado. Em outras palavras, se eu desenhar esse diodo aqui, se a tensão no meu cátodo for menor que a tensão do meu anodo, o meu diodo está em condução. Caso contrário, ele está reversamente polarizado. Essa fonte de tensão de 3 volts, vejam só analisando aqui a tensão nodal, a gente sabe que todos esses pontos, eles têm tensão de 3 volts. A tensão na parte inferior é 0, né, já que está ligado no terra. Então, tudo isso daqui é 0 volts. Né? Então, 0 volts. Como a gente pode substituir, né, o diodo ou por uma chave aberta ou uma chave fechada, já que ele é ideal, vejamos aqui o que vai acontecer. A tensão no anodo do diodo D1, né, ela está com 3 volts. Já a tensão no cátodo, ela está com algo ali que é próximo de 0 volts, né, já que a gente tem aqui somente a lâmpada envolvida. A gente não vai ter uma elevação da tensão por causa da lâmpada, muito pelo contrário, a gente tem uma queda. Existe uma queda de tensão nessa lâmpada. Então, a gente pode inferir que vou até mudar a cor aqui, deixa eu pegar uma cor diferente. Por exemplo, pegar a cor laranja aqui. A tensão nesse ponto, ó, no cátodo do diodo D1, ela é menor que a tensão na parte superior do diodo, aí, que no caso é 3 volts. Então, esse diodo D1, ele está conduzindo uma corrente elétrica e provavelmente a lâmpada vermelha está acesa. Tá, vamos analisar o diodo D2 agora. Vejam vocês que a tensão no cátodo dele é de 3 volts. Então, a tensão nesse ponto superior
é de 3 volts. Já a tensão inferior, ela está próxima, né, de zero. Se essa tensão está próxima de zero, né, quer dizer que a tensão no anodo ela é menor que a tensão no cátodo, certo? E o diodo, então, está reversamente polarizado. Então, substituindo aqui pelos modelos equivalentes, a gente pode simbolizar o diodo D1 como uma chave fechada, certo? E o diodo D2 como uma chave aberta. Então, substituindo o diodo D1 por uma chave fechada e o diodo D2 por uma chave aberta. Então, pegando aqui a cor verde para simbolizar, então, a chavinha fechada no diodo D1, né? Ligando, então, claro, a lâmpada vermelha e já o diodo D2, uma chave aberta, e, consequentemente, a lâmpada verde vai estar apagada. Então, a lâmpada vermelha acende nesse caso. Então, a lâmpada vermelha está acesa caso uma tensão positiva de 3 volts esteja sendo aplicada aí no seu circuito de identificação de polaridades. Tudo bem. Agora vamos repetir isso daqui, fazer a análise para o caso, a segunda parte, o segundo passo. Vamos fazer a análise para menos 3 volts. Então, agora o meu circuito, ele vai ter a fonte com a polaridade inversa à polaridade do caso anterior, já que agora eu estou aplicando menos 3 volts. Então, aqui a gente vai ter o diodo D1, a lâmpada vermelha, e o terra. Da mesma maneira, a gente vai ter o diodo D2. Claro, ele está ali numa posição inversa à posição do diodo D1, e a lâmpada verde. Então, que agora eu estou aplicando, vejam vocês que nesse sentido aqui eu tenho menos 3 volts. Né? Da mesma análise é igualzinho à análise do caso anterior, pessoal. Não vai mudar nada. O que acontece aqui é que a gente tem na parte superior do nosso circuito, ou seja, aqui no anodo do diodo D1, menos 3 volts, e no catodo do diodo D2, também menos 3 volts. Né? Então, de forma que a tensão na parte inferior de D1 aqui, vai estar o quê? Ela vai estar mais próxima do zero, certo? Do potencial nulo. Já a tensão aqui, na parte inferior de D2, ou no anodo de D2, também vai estar mais próxima de 0 volts. Nesse caso aqui, qual desses dois diodos vai estar polarizado diretamente e qual vai estar reversamente polarizado? Bom, já que esse diodo D2 tem uma tensão no cátodo menor em relação à tensão no anodo, né? Então, nesse caso, ele está, sim, polarizado diretamente. Então, a gente pode substituir ele por uma chave fechada. Esse diodo D2 pode ser substituído por uma chave fechada. E, nesse caso, a minha lâmpada verde está acesa. Da mesma maneira, como o diodo D1 está reversamente polarizado, a gente pode substituir ele por um modelo de chave aberta. De forma que a corrente agora, ela passa, na verdade, somente pela lâmpada verde. Então, nesse caso, a lâmpada verde está acesa. Então, tensões positivas acendem a lâmpada vermelha, tensões negativas acendem a lâmpada verde. Bom, e se eu aplicar 0 volts ou não aplicar nada? Né? É claro que nenhuma das lâmpadas vai acender. Essa é uma situação óbvia. Né? A gente não está empregando nenhuma energia no circuito, como que pode ter algum efeito luminoso envolvido. Então, a análise para 0 volts, ela é bem simples. A gente sabe que nenhuma das lâmpadas está acesa. Então, vou até escrever aqui. Nenhuma lâmpada acesa.
Então, nenhuma das duas está acesa. Aqui, pessoal, vocês viram que eu escrevi 0 volts, mas não necessariamente quer dizer que a tensão nesse ponto era 0 volts. Quer dizer que ela estava mais próxima de 0 volts. Porque a gente tinha um terra aqui, né? O terra que eu não simbolizei nesse caso, mas ele estava aqui, né? Existe a terra que é a referência do seu circuito, porque é justamente essa fonte é a fonte que você ligou ela ao contrário, né? De forma que a tensão, ao passar por ela, ela caiu 3 volts. Né? Ou seja, a sua referência é o terminal positivo, aqui no caso dessa fonte. Né? E o terminal negativo é o terminal que está levando lá os menos 3 volts para os seus dois diodos. Então, a tensão, claro, vai haver uma queda de tensão aqui nos seus dispositivos, de forma que a tensão aqui, ela não é necessariamente 0 volts, mas ela está mais próxima de 0 volts do que menos 3. Né? E é isso que a gente precisa para polarizar um diodo. A gente precisa, né, que a tensão no cátodo esteja menor, né? A tensão no cátodo esteja menor que a tensão no anodo. Não necessariamente precisa de um valor positivo em um valor negativo em outro. Né? A gente precisa analisar a diferença de tensão. Essa é uma chave para entender esse pequeno exemplo aqui, que é uma aplicaçãozinha clássica aí, né, de circuitos eletrônicos, que é um identificadorzinho de polaridade, bem simplesinho. Então, pessoal, partindo agora para o nosso último exemplo, aqui da unidade 2, né, esse também é um exemplo de um exercício que está lá na nossa lista de exercício, e eu vou estar resolvendo aqui com vocês agora, nesse momento. Né, então, o enunciado dele é o seguinte, né, tendo perdido o carregador de baterias do seu smartphone, um estudante de engenharia elétrica coloca à prova seus conhecimentos de eletrônica, né, e monta um pequeno circuito carregador, né, que é mostrado nessa figura logo a seguir, né, a partir de uma velha fonte que ele tinha lá de 3 volts. Tá. Os 3 diodos são idênticos e quando polarizados diretamente pela fonte de 3 volts, eles revelam uma tensão Vout, né, que está aqui mostrada para vocês, mas eu vou estar até desenhando já. Ó. Essa é a tensão Vout. Dá para ver que existe ali 3 diodos, né, cada diodo vai contribuir com uma determinada queda de tensão, isso pensando que eles não são dispositivos ideais, né? Então, já que são idênticos, né, então a queda de tensão neles vai ser igual, e a tensão Vout, já que passa por 3 diodos, vai ser a tensão, né, de 1 multiplicada por 3. Então, por isso que Vout é igual a 3 vezes VD, né, que é igual a 2,4 volts. Então, ele está lá querendo carregar o celular, né, com 2,4 volts, uma tensãozinha baixa para carregar o celular dele. Tudo bem. Ele falou também que o resistor R1 detém os 600 milivolts restantes no circuito, para fechar ali a conta daquele laço, né, e fechar lá a lei de Kirchhoff das tensões. Ou seja, 2,4 volts estão em Vout, certo? E os 600 milivolts no resistor R1. E assim eu fecho a minha conta aí dos 3 volts da tensão que está sendo aplicada lá. Tudo bem. Ele fala para você considerar a tensão térmica de 26 milivolts e ignorar o fato de que o smartphone drena a corrente do circuito, o que é uma enorme simplificação. Porque se ele é uma carga, ele vai sim drenar alguma corrente, mas para simplificação, né, ele fala para a gente que a corrente que vai lá para o celular, lá para o smartphone, né, essa corrente que viria aqui nesse caminho, ela é igual a 0 ampere. Então, tudo bem. Com base nisso tudo, ele pede para você, inicialmente, calcular qual que é a corrente reversa que está passando pelos diodos. Né? E nesse caso aqui, em que a tensão de saída está lá nos 2,4 volts. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro resolver essa parte A, depois a gente vê as outras partes. Então, resolvendo a parte A, ele pede a corrente IS, né, igual a quanto? Para essa tensão Vout em 2,4 volts. Tá, tudo bem. Então, primeira coisa, a gente tem que saber qual que é a tensão que está sendo aplicada em cada diodo. Por quê? Porque a equação do diodo,
ela leva em consideração apenas um diodo, né? Em momento algum a gente viu aqui alguma equação que levava em consideração mais de um diodo. Então, na equação do diodo, né, que vai ser a chave aqui para a gente resolver essa parte, a corrente no diodo, ela é igual à corrente de saturação reversa, vezes a exponencial de a tensão que está sendo aplicada em um diodo, né, vejam vocês, dividido por N, que é o fator de idealidade vezes a tensão térmica, né, e de forma que essa exponencial está sendo subtraída da unidade, de menos 1. Aqui no nosso exercício, como ele não falou nada sobre o fator de idealidade, o fator N, então a gente considera N igual a 1. E como a gente está aqui com a polarização também, no sentido direto, a gente está desprezando, né, o efeito desse menos 1. Por quê? Porque o valor da exponencial, né, essa exponencial de VD sobre a tensão térmica, vai dar um valor muito maior do que 1. Então, esse menos 1 é desprezível para a gente. Então, o que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber qual que é a tensão de cada diodo. Bom, isso é muito simples de encontrar. A gente viu que os diodos são idênticos, a tensão Vout, né, nos três, aqui é 2,4 volts. Então, a tensão total Vout é igual a 3 vezes VD, que é VD sendo a tensão de um diodo apenas, a queda, né, a queda de tensão em um diodo apenas. Então, dessa maneira, a tensão VD é Vout sobre 3. Vout sobre 3. Ou VD igual a 2,4 dividido por 3 vai dar 0,8 volts. Então tá bom, descobri VD. Uma vez agora que eu já sei o valor de VD, basta aplicar na minha equação isolando o termo de corrente de saturação reversa. Então, vou voltar aqui para a cor verde e vou isolar a corrente de saturação reversa na equação do diodo. Então, IS vai ser igual a corrente ID dividido por exponencial da tensão aplicada em um diodo dividido pela tensão térmica. Opa, mas espera aí então. Agora a gente tem mais uma coisa restando aqui na nossa equação. Eu ainda não sei qual que é o valor da corrente ID. Então essa corrente ID, que é a corrente que está passando pelos diodos, eu ainda não calculei o valor dela. A gente precisa desse valor, mas ele é muito simples de ser calculado. Por quê? Porque já que o celular ou smartphone ele não está consumindo nenhuma corrente, quer dizer que toda a corrente que passa pelo resistor R1 também é a corrente que está passando pelos diodos. Se a corrente que está vindo aqui para a direita, né, no meu smartphone é 0, então quer dizer que toda a corrente está descendo pelos diodos, que é justamente virou um circuito série, em que a gente tem um adaptador em série com resistor, que está em série aqui com os meus diodos. Isso porque, mais uma vez, a gente fez uma enorme aproximação de modo que o celular não está consumindo nada de corrente. Então, para calcular esse valor de corrente ID, basta aplicar a lei de Ohm no resistor R1. ID I é igual a V sobre R, não é? Então, aqui, posso desenhar, inclusive, o sentido dela, ó, aqui, da queda de tensão no resistor, para ficar mais fácil, né? Então, a corrente ID é igualzinho à corrente IX, indicada lá no circuito, né? E ela vale o quê? Ela vale a tensão do adaptador, que eu vou chamar de VAD, menos a tensão Vout, que é a tensão que está ali sobre os três diodos, dividido pelo valor do resistor, que é de 100 ohms. Então, tá. Então, ID vai ser igual a 3 volts menos 2,4 dividido por 100. 3 menos 2,4 dá 0,6, dividido por 100 dá, então, 6 miliamperes. Então, esse é o valor da corrente que está passando tanto pelo resistor R1 quanto pelos três diodos que estão ali associados em série. E isso porque o celular não está consumindo nenhuma corrente elétrica. Então, substituindo esse valor de 6 miliamperes agora na nossa equação aqui do diodo, eu já consigo encontrar a minha corrente de saturação reversa. Então, vou até colocar setinha aqui, que agora eu vou passar para o meu lado esquerdo.
a minha corrente de saturação reversa, ela vai ser a corrente ID, que é 6 vezes 10 a menos 3, dividido por exponencial. A tensão aplicada em cada diodo aqui, que tá, né, ali é 2,4 dividido por 3, a gente viu que deu 0,8. Então, 0,8, dividido pela tensão térmica que ele também deu no exercício. Provavelmente, né, esse diodo está ali em 25 graus Celsius, porque o valor é de 26 vezes 10 a menos 3. Então, fazendo toda essa conta aqui, você vai encontrar uma corrente de saturação reversa, olhando aqui na minha colinha com o meu valor que eu já calculei, de 2,6 vezes 10 a menos 16 amperes. Então, essa é a corrente de saturação reversa envolvida aqui nessa pequena aplicaçãozinha, né, bem simplificada. Então, tá bom, tudo bem. A parte B agora, o que ele te pede é calcule a tensão de saída Vout e comente o resultado obtido se a velha fonte aumentar a tensão para 3,1 volts. Se a fonte é velha, é esperado sim que ela tenha variações de tensão. Aqui está variando 100 milivolts para mais. Qual que é o efeito disso no meu circuito? Então tá bom. Então vamos analisar isso daqui. Iniciando aqui então a nossa parte B. Agora eu tenho, eu vou até desenhar aqui o meu circuito de novo. Agora eu tenho, no caso, a aplicação de 3,1 volts ao invés de 3 volts que estava no caso anterior. Então, o que eu espero? Então, esse daqui é o meu ramo que vai lá para o meu celular. Como a corrente é zero, eu nem vou estar desenhando ele aqui. Então, o resistor não mudou de valor, continua sendo de 100 ohms. Né? Aqui continua sendo de 3... Desculpa, não, continua sendo não. Mudou para 3,1 volts. Né? E os diodos, a minha tensão Vout, agora, a minha tensão Vout, provavelmente ela vai ser alterada. Mas vamos analisar aqui com cuidado. Tá, ainda tem também, esqueci de desenhar a corrente, que é a corrente X. Vamos pensar com calma agora o que é esperado que aconteça nesse circuito. A partir de um aumento na tensão VAD, que é a tensão aqui do meu adaptador, né, ou da velha, né, da velha fonte que o usuário está utilizando, o que eu espero que aconteça com a corrente X? Eu espero que ela aumente. Eu espero que a corrente X aumente. Por quê? Porque a gente viu aqui, ó, inclusive, que X é igual a justamente a tensão VAD menos a tensão Vout, dividido pela resistência. Né? Vout, a gente ainda não sabe o que está acontecendo, mas se espera que, como essa tensão foi muito pequenininha, aqui, o aumento, né, de 100 milivolts, parece que não vai ter tanto efeito assim. Né? Mas é esperado, né, que X aumente um pouquinho o seu valor. Tudo bem. Para a gente começar a resolver, então, a gente vai ter que fazer uma suposição de que Vout não se alterou. Né? E com base nisso, a gente calcula a corrente X e volta fazendo, né, vendo qual que é o efeito dessas aproximações aqui na resolução do exercício. Então, vamos imaginar que essa corrente, essa tensão Vout, desculpe, essa tensão Vout, ela se manteve ali nos 2,4 volts. Né? Então, essa corrente X, agora, ela vai estar valendo 3,1 menos 2,4 dividido por 100, que é o valor do resistor. Que isso daqui vai me dar, então, 7 miliamperes. Então, deu para ver que a corrente aumentou, foi pouquinho, né? E com base na curva IV característica, a gente sabe que se a corrente do diodo aumentou um pouquinho, provavelmente tem uma queda de tensão maior envolvida ali. Né? Mas de quanto que é? Aí sim a gente vai agora conseguir calcular essa tensão Vout, né, e fazer o retorno para encontrar essa tensão Vout, né, com base nessa suposição inicial que eu fiz. Então, Ix é, ou igual a ID, né, é igual a 7 miliamperes. Uma vez que eu calculei esse valor, eu posso agora voltar para a equação do diodo
é encontrar a tensão em um diodo, né? Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui, ó, a tensão em um desses diodos, a tensão VD, em um desses diodos, para daí encontrar a tensão Vout. Vou fazer isso com base em quê? Com base na equação do diodo. Como a nossa temperatura não alterou, ele não falou nada de alteração de temperatura, a corrente de saturação reversa é a mesma do caso anterior. Então, a gente pode escrever a equação do diodo em que a corrente ID, que na verdade é a mesma corrente X, porque a gente já sabe que nenhuma corrente está vindo para o celular, né? Essa corrente do smartphone é zero. Então, a corrente ID é igual à corrente IX. Se ID é igual a Ix, então Ix também é igual a IS, que é a corrente de saturação reversa, exponencial de VD por VT. A gente está aqui considerando o fator de fidelidade igual a 1 e desprezando, né, a parte que tem um fator ali menos 1, já que a exponencial vai ser muito maior do que a unidade. Isso daí, inclusive, a gente até comentou. Então tá. Então agora basta fazer o quê, pessoal? Basta isolar o termo VD nessa equação para encontrar a queda de tensão em um diodo devido a essa nova corrente X. Então, com base nisso, eu vou continuar aqui. Ix dividido por Is seria igual a exponencial da tensão em um diodo dividido pela minha tensão térmica. Aplicando o logarítmico natural de ambos os lados da equação, vai me retornar que VD dividido por VT vai ser igual a ln, né, o logaritmo natural de Ix por Is. Bom, com base nisso daqui, então, ficou fácil. Agora basta isolar VD, né, de forma que vai ser igual a tensão térmica vezes o logaritmo natural da corrente que está passando ali em série naquele circuito, dividido pela corrente de saturação reversa. Todos esses valores dessa equação a gente já tem, né? A gente sabe que a tensão térmica vale 26 milivolts, a gente sabe que X vale 7 miliamperes, e a gente sabe que IS vale, a gente calculou anteriormente, 2,6 vezes 10 a menos 16. Então, IS vale 2,6 vezes 10 a menos 16 amperes. Substituindo esses valores, vocês vão chegar ao valor de VD igual a, na minha colinha, eu encontrei 0,804 volt. Veja só que aumentou um pouquinho em relação ao caso anterior. Sim, aumentou. Mas ele não quer saber qual que é o valor de VD, que VD é a queda de tensão em um diodo apenas. Ele pede para você para calcular Vout. Para calcular Vout. Então, Vout, claro, é justamente o quê? É a soma desses três, da queda de tensão nos três diodos que são idênticos. Uma vez que eles são idênticos, então, com base nisso daqui, eu sei que Vout é igual a 3 vezes o valor de VD. Então, Vout vai ser igual aqui aproximadamente, nas minhas contas, deu 2,412 isso, volts. Então, deu para vocês verem que eu aumentei, né, a tensão VAD, eu aumentei ela de 3 para 3,1. O reflexo disso é que a minha tensão Vout, a minha tensão lá no carregador, ela aumentou de 2,4 para 2,412. É uma pequena alteração e para a maioria dos casos ela não seria tão significativa assim, nem não traria nenhum tipo de problema aí para esse carregador, que ele está supondo aí um carregador ideal que, claro, não está consumindo corrente. Então, esse daí foi o valor encontrado para Vout. O correto agora é você usar esse valor encontrado de Vout, nesse valor de 2,4, né? Na verdade, nem é ele, é o valor do diodo, da queda de tensão do diodo, para quê?
para com base nesse valor, você descobrir a verdadeira corrente que está passando no diodo, a corrente X, né? E você fazendo isso, você vai ver que o valor vai dar ali aproximadamente 6,9 miliamperes. Ou seja, a nossa suposição inicial, né, de que Vout estava praticamente constante nos 2,4, né, foi uma excelente aproximação, porque isso retornou uma corrente de 7 miliamperes. E, na verdade, a corrente é de 6,9 miliamperes nesse caso. Tá, tudo bem. A última parte, que é a letra C, ele pede para você qual que é a modificação que seria necessária nesse circuito, caso a tensão Vout de saída fosse de 2,3 volts, supondo 3 volts como tensão de entrada. A gente já viu que, utilizando a tensão de entrada como 3 volts e o resistor R1 em 100 ohms, a tensão Vout de saída vai ser 2,4. Ou seja, eu vou ter que modificar algum elemento no circuito, né? A fonte de tensão é essa aí, é 3 volts, ele já disse para você. Os diodos, né, provavelmente não vai substituir, vão ser esses aí. Então, o que sobra para a gente é modificar o valor do resistor, né, de forma que ali no resistor vai ter uma queda de tensão, né, uma queda de tensão, tal que vai sobrar 2,3 volts ali para sua tensão Vout. Né? E isso daí não é difícil de calcular, né? Não é de forma alguma é difícil. Então, na letra C, você vai ter que alterar o resistor, no caso, né? Então, a primeira parte da resposta é que a gente tem que alterar o valor do resistor, né, para alterar a queda de tensão e assim ter uma queda de tensão Vout de 2,3, que é o que ele quer. É para quanto que tem que ser? Então, esse R, a gente já viu, desculpa aqui, na verdade, I, a corrente X, ela é igual ao quê? Ela é igual ao valor da tensão VAD menos a tensão de saída dividido pelo valor do resistor. Então, isso daqui, basta isolar o valor do resistor, fica então VAD menos Vout sobre a corrente X. Bom, VAD você já tem, que vale, não troquei a cor da caneta, VAD você já tem, vale 3 volts. Vout, você já sabe que é 2,3. Você vai ter que calcular X. E X você vai encontrar com base na equação do diodo. Fazendo o quê? Você vai ter que escrever a equação, né, que a corrente no diodo é a corrente de saturação reversa, que a gente já calculou, exponencial da tensão VD, que é a tensão em cada diodo, dividido por VT, que é a tensão térmica. Dentro dessa equação do diodo, VT é justamente os 2,3 volts dividido por 3, porque a queda de tensão está se dividindo igualmente em cada diodo. Você já tem o valor da tensão térmica, que é de 26 milivolts, e você já tem também calculado o valor de S. Então, o que você deve fazer é simplesmente substituir esses valores, encontrar a corrente aqui no diodo, certo? Essa corrente no diodo, no meu caso aqui, deu 1,664 miliamperes, né? E de posse desses valores, eu encontro um novo valor para o resistor. Desculpa, eu peguei a cor errada da caneta. Substituindo esses valores na equação da resistência, eu vou encontrar uma resistência de aproximadamente 420,7 ohms. Então, a resposta é, para ter uma tensão de 2,3 volts de saída lá em Vout, você precisaria, né, com base em uma alimentação de 3 volts, alterar o valor do resistor para algo próximo de 420 ohms. Assim você teria, então, ali os seus 2,3 volts na saída. Sejam bem-vindos à nossa unidade 3, onde a gente vai estar tratando das aplicações
dos diodos semicondutores. Dentro da unidade 3, a gente vai seguir o caminho indicado por essa flecha, né, sempre no sentido de evolução no conhecimento desse dispositivo. Inicialmente, a gente vai tratar de circuitos com diodos, circuitos básicos, né? A gente vai falar logo em seguida sobre diodo série e diodo paralelo, passando pelo retificador de meia onda e logo em seguida também no retificador de onda completa. Né? Esse seria o início aqui da nossa unidade 3. A gente vai ver, além dessas, né, algumas outras aplicações do diodo, como, por exemplo, multiplicadores de tensão e etc. Bom, então, iniciando aqui com circuitos com diodos, né, eu trago 4 questões chaves, né, dentro já do tópico 1, que é o diodo como elemento de circuito. A primeira questão-chave é como que a gente faz para definir o modelo equivalente a ser utilizado. E dentro ainda dessa questão, qual que é o modelo mais adequado para a maioria das aplicações no contexto de eletrônica analógica? Essa questão-chave dá para ver que ela é até recorrente, a gente já tratou desse assunto, mas aqui a gente vai, inclusive, revisar esses conceitos. Segundo, como que eu determino o estado do diodo em um circuito? Ele está reversamente ou diretamente polarizado? Essa pergunta, ela pode ser, a princípio, se demonstrar um pouquinho bobinha, mas na verdade ela não é, porque às vezes a gente vai ter mais de uma fonte no circuito. Então, como que eu vou identificar se um diodo que está ali inserido no circuito, se ele está diretamente ou reversamente polarizado? Terceira questão, por que a gente pode associar diodos em série e em paralelo? Qual que é a finalidade de fazer essas associações? Quarta questão, o que é um circuito retificador? Para que ele serve, né? E como que é o funcionamento de um retificador de meia onda? Então, essas 4 questões a gente vai responder ainda na aula de hoje. Então, começando aqui dentro do tópico 1, né, primeiro com a escolha do modelo equivalente a ser empregado. A gente já viu que existem esses 3 tipos de modelos equivalentes, né, os tipos mais utilizados são esses, né, e que cada um tem uma aplicação, né, dentro de um contexto específico. Por exemplo, o modelo linear por partes é aquele modelo que você vai utilizar quando você está querendo uma grande precisão do seu circuito. E quando você está trabalhando com resistências de carga, ou seja, resistências que não são a resistência do diodo, que tem valores baixos, que se aproximam da resistência CA média. Então, essa é a situação que você vai estar trabalhando com esse tipo de circuito, com esse tipo de modelo, perdão. O modelo simplificado é aquele que você vai usar, também é chamado de modelo de tensão constante, né? Você usa ele quando a sua resistência do circuito, ela é bem maior do que a resistência equivalente do diodo, a resistência CA média. Mas mesmo assim, você ainda está preocupado com a queda de tensão que está envolvida no diodo. Por isso que você vai estar utilizando uma fonte em série com o diodo ideal, que a gente já sabe como que o diodo ideal trabalha. É uma chave fechada caso a tensão haja tensão, né, no sentido de polarização reversa, e uma chave aberta caso a tensão aplicada no diodo seja menor ou igual a zero. Já o dispositivo ideal, né, que é esse que eu acabei de falar, é quando você definitivamente não está preocupado nem com a resistência, o efeito da resistência do diodo no circuito, e também nem com o efeito da queda de tensão que há nesse dispositivo. Então, você vai estar utilizando ali esse modelo principalmente para circuitos de maior potência, né, quando essas quedas de tensão, tanto na resistência do diodo, quanto a queda de tensão no sentido direto, elas são desprezíveis frente a todo o conjunto do circuito. Na eletrônica analógica, pessoal, geralmente o modelo mais utilizado é o modelo simplificado ou modelo também conhecido como modelo de tensão constante. Então, aqui dentro de eletrônica analógica, o que a gente vai mais estar utilizando é esse. Mas sempre cabe você estar pensando aí na sua aplicação e analisando para ver qual desses 3 é o que vai se encaixar melhor para você. Pode ser que você tenha um nível de exigência tão grande que, às vezes, o modelo exponencial, que é o modelo exato, vai ser o modelo que vai fazer mais sentido. Então, é uma questão de você ver a sua aplicação e identificar o modelo correto. Mas aqui dentro de eletrônica analógica, o modelo mais utilizado vai ser o modelo de tensão constante ou modelo simplificado. E com base nisso, né, essa questão que eu disse para vocês era basicamente uma questão até de revisão do conteúdo, né, a gente responde a primeira questão-chave, que é como que a gente vai estar identificando o modelo equivalente a ser utilizado e qual que é o modelo mais utilizado aqui dentro do contexto de eletrônica analógica.
Bom, então, aqui para a gente iniciar os nossos estudos do diodo como um elemento de circuito de fato, né, eu trago um exemplo para vocês, é um exemplo que não tem valores envolvidos, é um exemplo, né, genérico, para a gente estar estudando qual que é o comportamento do diodo quando ele está inserido em um circuito simples que nem esse daqui, né, que a gente tem um diodo, uma fonte de tensão CC e um resistor. O exemplo, ele pede para a gente obter a tensão de saída, que é o Vout, né, e a corrente da fonte no circuito a seguir, considerando que essa resistência R ela é muito maior do que a resistência média. Bom, esse primeiro fato, né, que ele diz para a gente que a resistência média, desculpe, a resistência desse circuito ele é muito maior do que a resistência média, ela indica para a gente que a gente vai utilizar o modelo de tensão constante para o diodo. Então, o modelo utilizado é o modelo de tensão constante. Então, essa é a primeira etapa aqui já do nosso exemplo. Tá, como que eu vou estar resolvendo isso daqui? Existem N possibilidades. Por quê? Porque se essa fonte de tensão E, ela tiver um valor maior do que a tensão de joelho do diodo, aqui no caso está sendo utilizado um diodo de silício, então essa tensão é de 0,7 volts, então a gente vai estar substituindo, né, o diodo por uma chave fechada, certo? Com a queda de tensão relativa a ele, e vai ter um determinado circuito equivalente. Já se essa tensão E ela não tiver um valor suficiente para polarizar esse diodo diretamente, então a gente já vai ter um outro circuito, que vai envolver o diodo como uma chave aberta. Tá, tudo bem. Então a gente tem que desenhar esses dois casos para estar resolvendo esse exercício. Então o primeiro caso, vou estar tratando aqui, ó, é um primeiro caso. Então eu vou tratar do caso em que a gente tem a tensão E, né, maior do que a tensão de polarização do diodo, que é a tensão de joelho. Então, esse é um primeiro caso. E a gente analisa aqui como que vai ficar a situação. Então, dentro desse primeiro caso, trocar a cor da minha caneta aqui para uma cor verde, para a gente desenhar o circuito equivalente. Então, nesse primeiro caso, a gente vai ter a fonte de tensão E. O diodo agora no modelo de tensão constante, né, ele vai ser substituído pela queda de tensão, que é a queda de tensão no joelho, que a gente sabe que no silício é 0,7 volts, e também aqui por uma chave fechada, já que aqui a gente está tendo uma tensão de polarização que é maior do que 0,7 volts, a tensão de joelho do diodo. Então, desenhando aqui agora a minha resistência, esse aqui é o meu circuito simples equivalente dessa situação. Então, a minha fonte de tensão E, o diodo aqui com a tensão VK e a chave aberta do diodo, chave fechada do diodo ideal, e a resistência R. Então, por esse circuito vai estar circulando aqui a corrente I, certo? Nesse caso, pessoal, caso essa tensão realmente tenha um valor maior que a tensão do joelho e o diodo esteja diretamente polarizado, então a gente consegue aplicar aqui a lei de Kirchhoff das tensões, né, analisando aqui uma malha simples, né, do circuito para estar calculando o valor de Vout, que é o que nos interessa nesse circuito, né? O que nos interessa aqui é a tensão Vout e também a corrente. Então, nesse caso aqui, nesse simples caso aqui, que jeito que fica a tensão Vout? Se a gente analisar, ó, a Vout vai ser o quê? A gente tem um ganho de tensão pela fonte E, tudo bem? E uma queda de tensão aqui produzida pela tensão de joelho do diodo. Então, nesse caso aqui, Vout vai ser igual a justamente a tensão E menos a queda de tensão lá no joelho do diodo. E a corrente I? A corrente I, dá para ver que esse circuito é um circuito simples, um circuito série, né? E a corrente I é a corrente que está circulando aqui por esse circuito simples. De forma que a corrente I é a mesma corrente que passa pela fonte, a corrente que passa pelo diodo e também desce aqui pelo resistor R. Então, a corrente I, que é igual a V sobre R, né? E V é quem? V é o meu Vout, que é a tensão da fonte menos VK dividido por R. Então, aqui eu já tenho todas as variáveis, né, calculadas no meu circuito. Bastaria agora dar os valores para elas, se fosse o caso.
A tensão Vout, eu sei que ela vai ser constituída da tensão da bateria, ou tensão da fonte CC, menos a queda de tensão de joelho do diodo. E a corrente I, que vai circular por esse circuito, ela é dada pelo Vout sobre a resistência R que você vai estar utilizando. Essa é a primeira situação. Agora tem a segunda situação, que pode ser que essa fonte E não tenha um valor suficiente para estar polarizando o diodo diretamente. Então, nesse segundo caso, então pode haver um segundo caso em que a tensão E ela é menor que a tensão de joelho do diodo. E a gente sabe que nesse caso, né, o diodo não está sendo polarizado. Então tá, então tudo bem. Então, desenhando esse circuito equivalente, deixa eu descer aqui, inserir um pouquinho mais de espaço. Desenhando esse circuito equivalente, a gente vai ficar exatamente como mostrado aqui. Então, eu vou desenhar a minha fonte de tensão. Agora a gente vai ter o quê? O diodo, como a fonte de tensão E tem uma tensão menor do que VK, o diodo está sendo simbolizado o quê? Por uma chave aberta. Então, existe a minha queda no diodo? Você pode até representar, porque o efeito que ela vai fazer no circuito é nenhum, porque não vai haver passagem de corrente. Veja só o que vai acontecer, ó. Uma chave aberta e a tensão VK. E também o meu resistor R. Então, esse daqui é o meu circuito equivalente caso a tensão E aplicada seja menor que a tensão VK do diodo. Vejam vocês que, nesse caso, como a minha chave está fechada, a minha tensão Vout vai ser que valor? Vai ser nula. Por quê? Vejam bem, se eu tenho uma corrente I aqui, que é igual a 0 ampere, justamente porque a chave, né, que representa aqui, está representando o diodo ideal, né, essa chave está aberta e essa corrente é 0 ampere, então o Vout, que é R vezes I, como I é igual a 0, Vout é igual a 0. Então, nesse caso, Vout, que é igual a R vezes I, como I é igual a 0, então Vout é igual a 0 volts. E a corrente I, obviamente, é igual a 0 ampere devido ao fato de a gente ter uma chave aberta, né, já que a tensão da entrada, a tensão da fonte não foi suficiente para estar polarizando diretamente o diodo. O que aconteceria se eu invertesse o sentido, né, dessa fonte de tensão E? É exatamente a mesma coisa que está mostrado aqui, porque aí sim eu ia estar polarizando reversamente o diodo. Então, nesse caso, também a minha tensão Vout seria igual a 0, né, e a minha corrente I, que está circulando pelo circuito, também igual a 0. Então, vocês vejam que, para estar analisando um circuito em que eu tenho o diodo, né, como um elemento lá do circuito, eu vou ter que estar preocupado em saber se ele está conduzindo diretamente, né, ele está na região de condução, ou se ele está na região de bloqueio. Então, você vai ter que ter esse cuidado na hora de estar analisando o circuito com o diodo. E para estar identificando essa tensão, muitas vezes você vai ter que estar fazendo ali uma análise de malhas ou uma análise de corrente, né, na lei de Kirchhoff das correntes, para estar analisando se o diodo está reversamente ou diretamente polarizado. Bom, então, agora que a gente já sabe desses conceitos iniciais, né, de um circuito com diodo, eu trago aqui para vocês uma referência de notação que a gente pode estar utilizando e que é prática, sim, na nossa disciplina, né? Esse circuito simples, né, de série, um circuito série entre uma fonte de tensão, um diodo e um resistor, ele pode ser representado que nem a gente está fazendo aqui do lado direito. Vejam vocês que os dois circuitos são equivalentes, eles trazem a mesma informação. Ou seja, a fonte de tensão E, ela está ligada no anodo do diodo, ok? Né? O catodo do diodo está ligado na saída Vout, ok? É igual o circuito da esquerda. Né? E também está ligado ali no resistor R, sendo que o segundo terminal do resistor R está ligado ao terres, ou seja, ele está aterrado. Então, é exatamente o mesmo circuito da direita e o da esquerda, só que o trabalho de você estar desenhando o circuito da direita, ele é bem menor do que o circuito da
esquerda. Então, é uma prática comum em circuitos eletrônicos, a gente está utilizando essa notação da direita, né? É uma prática bastante comum. Né? Então, é uma questão de visualização de treino, e caso você tenha dificuldade, você pode sim estar fazendo a conversão de um circuito para o outro sem qualquer tipo de problema. Bem, pessoal, então para estar aplicando aqui um primeiro circuito nosso com um diodo com valores numéricos, né, eu trouxe para vocês esse exemplo 11, em que ele pede para a gente estar obtendo a tensão de saída, Vout, que está relacionado aqui ao resistor de 2K2, e vejam só vocês que a gente tem mais uma anotação para aprender aqui, né, no lugar de estar escrevendo 2,2 quiloohms, né, que é o que a gente costuma utilizar, na eletrônica é uma prática comum a gente estar colocando o prefixo no lugar da vírgula. Então, por exemplo, ficaria 2K2 ohms. Isso daqui também é uma prática de notação que a gente tem na eletrônica. Bom, ele pede então você para calcular Vout e a corrente na fonte 1 do circuito a seguir. Vejam vocês que esse circuito ele está naquele formato de notação que a gente acabou de aprender. Para facilitar a vida aqui, né, a gente pode, se você quiser, se você não se sentir confortável ainda com a utilização desse circuito, a gente pode estar fazendo o equivalente dele para o circuito que a gente está acostumado a trabalhar. Né? Por exemplo, a tensão nodal nesse primeiro ponto aqui é de 10 volts. Então, em relação a 1 terra, eu posso escrever que houve, né, um ganho de potencial de 10 volts. Então, esse daqui seria a minha fonte E1 no valor de 10 volts. Deixa eu escrever aqui, então, já 10 volts. Né? Então, continuando o circuito, a gente teria o resistor de 4K7. Aí tudo bem. Nosso diodo de silício, então provavelmente com queda de tensão no sentido direto de 0,7 volts aproximadamente. A tensão Vout aqui, o resistor de 2K2. E agora vejo vocês que eu tenho uma segunda fonte de tensão no circuito que tem valor de menos 5 volts em relação ao terra. Então, se o terra estiver aqui embaixo, que é o mesmo terra da fonte E1, né, então, em relação ao terra, o potencial desse ponto é de menos 5 volts. Isso indica para mim que eu perdi 5 volts, perdi 5 volts em relação ao terra. Então, a fonte E2 é nesse sentido e com o valor de menos 5 volts. Eu vou colocar 5 volts, por quê? Porque eu já indiquei que ela está com o polo negativo e positivo inversos. Então, ela é positiva no sentido que eu estou indicando aqui. Que nem a fonte de 10 volts, ela é positiva no sentido que eu estou indicando lá no começo ali do meu circuito equivalente. Então, aqui eu tenho o resistor de 4K7, o diodo de silício, o resistor de 2K2, e a minha tensão de interesse, que é a tensão Vout. Inclusive, ele também pede para você calcular a corrente I1, que é a corrente da fonte 1. Tá, tudo bom. Então, agora vem a maior dúvida, geralmente, do pessoal, né, quando está começando a analisar os circuitos com diodos. À medida que você ganha prática, você já consegue olhar para esse circuito e dizer se o diodo está em condução ou em bloqueio. Mas, né, com toda certeza, para quem está começando, é difícil de estar identificando isso. Então, o que a gente faz para facilitar a vida você faz uma suposição que o diodo está em um dos sentidos, por exemplo, no sentido de condução, né, e resolve o circuito. Se acaso você se deparar com alguma incongruência nas suas contas, com algo que você sabe que está errado, por exemplo, se aparecer uma corrente negativa no sentido de condução direto, né, quer dizer que aquele diodo provavelmente não está, na verdade, conduzindo, ele está em bloqueio, ele está reversamente polarizado. Então, uma boa prática você faz uma condição de contorno começando a análise, né, supondo que o diodo está em condução ou em bloqueio. Nesse circuito aqui, vamos supor que o diodo está em condução, né, e a gente analisa o circuito e vê se a nossa suposição estava certa ou não. Então, vamos analisar ele, né, supondo
que ele está no sentido de condução, ou né, diretamente polarizado. Então, supondo D1 em condução. Aí sim a gente vai estar analisando aqui o nosso circuito. Bom, supondo ele em condução, a gente pode desenhar um circuito equivalente. Vejam vocês que essas resistências envolvidas, 4K7, 2K2, são resistências que têm valores bem maiores do que os valores da resistência CA média, que está na ordem ali de dezenas de ohms, né? Não milhares de ohms. Então, a gente pode estar utilizando, sim, né, com grande aproximação aqui, na verdade, com um bom nível de aproximação em relação à resposta, né, exata, o modelo de tensão constante. Então, vamos desenhar novamente esse circuito, né, para o caso, né, de representação do diodo em condução. Então, tá bom. Então, eu vou pegar aqui a minha caneta verde e vou desenhar novamente o meu circuito aqui. Então, eu tenho a fonte de tensão de 10 volts, tudo bem? Eu tenho o meu resistor de 4K7, e agora vem a substituição do diodo pelo seu modelo equivalente. A gente sabe que ele pode ser substituído no modelo de tensão constante por uma fonte de tensão de 0,7 volts, porque é silício, no sentido contrário ao de condução, representando uma queda, né, de tensão, e um diodo ideal. Esse diodo ideal, caso, né, como a gente está supondo que o circuito, né, o diodo está em condução, então a substituição do diodo ideal é por uma chave fechada. Então, a gente vai ter uma chave fechada para o diodo ideal. Daí, tudo bem. Então, aqui a gente já tem a nossa tensão de interesse, que é Vout, e a gente desce para a resistência de 2K2 e a nossa fonte de menos 5 volts. Isso tudo em relação ao terra. Tá, tudo bem. Então, só indicando aqui os valores. Então, a gente tem aqui 10 volts, o resistor de 4K7, a queda de tensão de joelho, VK, como diodo de silício, é de 0,7 volts. Aqui eu tenho o meu resistor de 2K2 e a tensão de 5 volts. Meu ponto de interesse é Vout e a corrente da fonte 1, que é a minha corrente I1. Feito isso daqui, agora basta fazer o quê? A análise de circuitos, rodar a malha. Então, aqui eu aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, né, nesse circuito, então a gente tem, rodando essa malha, que um ganho de tensão de 10 volts, a gente tem uma queda de tensão no resistor de 4K7, que é de quanto? Então, menos 4K7 vezes a corrente que está passando por lá, que é a corrente I1, menos a queda de tensão agora do diodo, né, vinda lá da aplicação no sentido direto. A gente também, continuando aqui, a gente tem uma queda de tensão no resistor de 2K2, então menos 2K2 vezes a corrente que está passando por lá. Vejam vocês que esse circuito é um circuito série. Por quê? Porque nenhuma corrente está vindo aqui para o terminal de Vout, ele está aberto. Então, a corrente que está passando pelo circuito é toda ela corrente I1. Então, é menos 2K2 vezes a corrente I1. A fonte de 5 volts, no sentido que a gente está percorrendo a malha, ela representa para mim um ganho de tensão de 5 volts. Então, mais 5 volts. Isso tudo tem que ser igual a 0, de acordo lá com a lei, né, de Kirchhoff das tensões. Então, agora, basta a gente fazer o quê? Basta a gente isolar a variável I1, que é a corrente no circuito, e encontrar o valor para I1. Que no meu cálculo aqui, deu aproximadamente mais 2,0,7 miliamperes. A interpretação desse resultado aqui, pessoal, ó, desse valor de mais 2,07 é a chave para a gente saber se nossa suposição inicial ela estava correta ou não. Vejamos. A corrente I1 deu um valor de mais 2,07 amperes. Então, quer dizer que a corrente I1 ela está, de fato, no mesmo sentido que eu adotei. Né? Então, ela está passando pelo diodo aqui, ó, nesse sentido. Né? A corrente I1 está passando da esquerda para a direita. Se ela está passando da esquerda para a direita, esse é o sentido de condução do diodo? O diodo aceita uma corrente nesse sentido? A resposta é que sim.
né? Ele aceita uma corrente do anodo para o catodo, né? No sentido convencional que a gente está pensando aqui. Então, essa corrente, ela é sim possível. Então, a gente pode concluir que o nosso diodo realmente ele está polarizado reversamente. Se por um acaso você tivesse encontrado um valor negativo para essa corrente, quer dizer que estaria no sentido contrário ao que foi adotado, ou seja, da direita para a esquerda. Nesse caso, sim, você teria que voltar atrás, né, porque você teria identificado que o diodo estaria conduzindo em um sentido que ele, na verdade, não pode conduzir. Então, nesse caso, você teria que voltar e fazer os cálculos novamente, supondo que o diodo está reversamente polarizado, né, e substituindo ele pelo modelo equivalente ao modelo de chave aberta. Então é isso. Então, aqui a corrente I1 deu 2,07 amperes. Né, Vout, quanto que vale a tensão Vout? Ficou fácil aqui agora, né, pessoal? Porque tendo a corrente I1, você consegue facilmente calcular a corrente Vout. Vejam vocês, desculpa, a tensão Vout. Vejam vocês que Vout, eu vou colocar aqui no cantinho esquerdo, Vout, que é a tensão nesse ponto, né, nesse ponto aqui que eu estou desenhando, ela é o quê? Em relação ao terra, você tem uma queda de tensão de 5 volts, certo? E tem depois aqui, ó, né, uma soma, devido a esse resistor aqui, devido à queda de tensão nesse sentido indicado, de 2K2. Então, Vout vai ser o quê? Vai ser igual a menos 5, né, mais essa queda em R, nesse resistor R2 aqui, que eu vou chamar de R2, então mais 2K2 vezes a corrente I1. Então, nesse caso aqui, substituindo pelos valores, né, Vout, no meu caso, deu menos 0,446 volts. Né? Inclusive, se você continuar fazendo análise e identificando as tensões em cada um dos pontos aqui do circuito, você vai identificar que sim, esse diodo ele estava diretamente polarizado, já que a tensão aqui no catodo do diodo, a tensão no catodo, que a gente inclusive acabou de calcular, né? A tensão no catodo é de menos 0,45 volts, eu vou aproximar aqui, 0,45 volts, né? E a tensão nesse ponto aqui, vocês vão ver que ela vai dar positiva. Então, dessa maneira, esse diodo ele está, assim, diretamente polarizado. Então, aqui foi um primeiro exemplo aí, já com valores numéricos para vocês. Né? Bom, com base nisso, a gente responde a nossa segunda questão-chave, né, que é como que eu vou determinar o estado do diodo em um circuito, se ele está reversamente ou diretamente polarizado. Então, você vai ter que fazer, né, se você não tiver essa noção, esse feeling do circuito inicial, você vai ter que fazer uma suposição inicial, né, e ver se as suas contas estão condizentes, os resultados estão condizentes com, né, a realidade, com o funcionamento do diodo, que você já sabe como é. Então, uma vez que sim, você não precisa mais fazer nada, é só resolver o seu circuito. Senão, você tem que voltar atrás, né, e resolver o circuito novamente para o modelo correto. É assim que você identifica qual que é o estado do seu diodo, né, se você não tiver condição inicialmente de olhar para o circuito e identificar se ele está diretamente ou reversamente polarizado. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe analisar um circuito básico que tenha pelo menos um diodo, né, a gente já pode estar evoluindo aqui e conversar mais um pouquinho sobre as configurações série e paralelo do diodo quando ele está ali inserido em um circuito. Então, começando aqui no nosso tópico 2, da unidade 3, né, isso é melhor representado, né, as vantagens de você estar ligando o diodo em série ou em paralelo, né, isso é melhor representado por exemplos, né, exemplos numéricos, daí vai dar para vocês verem, de fato, isso aqui no circuito, o que está acontecendo quando você está fazendo essas conexões. Então, esse exemplo, né, é um exemplo bem tranquilo, né, exemplo 12, ele pede para a gente obter a tensão em cada dispositivo do circuito a seguir, né, e ele fala para a gente que os diodos são idênticos. Tá bom. Então, analisando esse pequeno circuitinho que está aqui, a gente vê que a gente tem uma tensão superior aqui, que é uma tensão nodal de menos 10 volts. Eu passo por 2 diodos de silício e um resistor de 10 kΩ. Bom,
já daria para a gente supor que esses diodos estão reversamente polarizados, já que a tensão no anodo deles, né, é negativa, né, e a tensão no catodo é, provavelmente, aqui está ligado ao terra, né, então ela é mais positiva. Então, nesse caso, provavelmente esses diodos estão reversamente polarizados. Mas, né, para a gente, né, inclusive, fazer que nem a gente fez no exemplo anterior, vamos supor que esses diodos estão diretamente polarizados, vamos desenvolver nossas contas e vamos ver se a nossa suposição inicial estava correta ou errada. Então, primeira coisa, se você tiver com dificuldade para estar interpretando esse circuito, né, do jeito que ele está aqui, com essa notação que foi usada, você pode, né, sem problema algum, estar passando ele para a notação que você deseja, por exemplo, para a notação que você já está acostumado. Então, vejam vocês que é interessante eu já colocar aqui, inclusive, o sentido da corrente direta no diodo. O sentido de condução da corrente direta é com essa flecha para baixo, essa corrente I. Se essa corrente I aqui, de fato, ela existir e for positiva, quer dizer que o meu diodo está diretamente polarizado. Caso essa corrente I ela dê um valor negativo, quer dizer que essa corrente é no sentido contrário, então ela, na verdade, não existe, porque o diodo iria bloquear uma corrente nesse sentido. Então, passando essa notação, né, para a notação que vocês, às vezes, estão um pouco mais familiarizados, que jeito que ficaria esse circuito? Então, há uma queda de tensão em cada diodo desse, no sentido de condução direto, né? Então, se a corrente é para baixo, a queda de tensão é para cima. Então, vai haver uma fonte, deixa eu pegar aqui o pincel de cor preta. Então, uma fonte com polo positivo para cima, devido a esse diodo. Né? O modelo do diodo aqui utilizado, como é um diodo ideal, né? Então, vai ser substituído por uma chave fechada. Então, essa chave fechada eu nem vou estar representando aqui na nossa figura. O diodo de baixo é a mesma coisa. Uma corrente para baixo, né, indica para mim, no sentido de condução direta, né? Então, uma queda de tensão para cima. Então, uma queda de tensão para cima. Logo em seguida, a gente tem o nosso resistor, que está ligado ao terra. Tá, tudo bem. A tensão nodal no diodo superior, né, na parte aqui de cima, é de menos 10 volts. Isso em relação ao terra do circuito. Então, em relação ao terra, há uma tensão lá que é de menos 10 volts. Então, como que tem que estar a polaridade dessa fonte de tensão aqui? Ela tem que estar com o polo positivo para baixo, polo negativo para cima. De maneira que agora, aqui em cima, ó, eu vou ter os meus menos 10 volts. Então, aqui, essa é uma fonte de 10 volts, o meu resistor de 10 kΩ. Os diodos são de silício, então as quedas de tensão em cada um é de 0,7 volts. Então esse daqui é um equivalente, né, do circuito que está à esquerda, né? Bom, se a gente está supondo que os diodos estão conduzindo, então a gente vai rodar a malha no sentido de condução dele para ver o que vai acontecer. Então, rodando a malha no sentido de condução, então seria uma corrente passando pelo circuito nesse sentido, uma corrente I. Vamos calcular o valor dessa corrente I e ver se essa suposição que a gente fez está correta ou não. Então tá, posso aplicar aqui a lei de Kirchhoff das tensões, né? Circuito simples de ser resolvido. Então, nesse sentido, vejam vocês que, começando aqui pela minha fonte, né, eu estou com a corrente no sentido contrário à tensão, então eu tenho aqui menos 10 volts, certo? No sentido que eu estou percorrendo, essa fonte de tensão está representando uma queda, e não um ganho. Tá, no sentido que eu estou percorrendo, continuando aqui, agora passando pelos diodos, eu vou ter duas quedas. Uma queda no primeiro e uma queda no segundo, ambas de 0,7 volts. Então, menos 0,7, menos 0,7. Até aqui tudo bem. No sentido que eu estou colocando, né, vai haver uma queda de tensão nesse resistor, que é para cima, nesse sentido aqui. Então, menos 10 kΩ vezes o valor da corrente, que a corrente é I. Isso tudo igual a zero. Você agora basta resolver essa equação para a variável I, né, que vai dar o quê? Passando esses termos aqui para o lado direito, eles vão ficar positivos, né? Então, vai ficar menos 11,4 dividido por 10 quilômetros.
Isso daqui vai dar para mim uma corrente, que eu já tinha calculado aqui antes, de menos 1,14 miliamperes. Olha só, pessoal, olha esse resultado aqui. Né? Esse 1 ficou bem ruim. Aqui, ó, menos 1,14 amperes. Então, conforme eu disse para vocês anteriormente, o segredo da interpretação está na análise do valor de corrente que você encontrou. Ele deu para você que essa corrente, ela possui aqui um valor negativo, ou seja, ela está no sentido contrário ao que eu adotei aqui no circuito. Se ela está no sentido contrário, quer dizer que ela não ela não está percorrendo o circuito de cima para baixo aqui nesse elo do circuito da esquerda. Ela está, na verdade, subindo por ali. E uma corrente, ela pode subir, ela pode vir nesse sentido aqui que eu estou desenhando, ó. Essa corrente I, ela é maior do que zero nesse sentido? A gente sabe que não. O diodo não aceita a corrente no sentido reverso. Então, se não existe essa corrente no sentido reverso, né, a minha suposição inicial ela foi errada. Esses diodos eles não estão diretamente polarizados. Na verdade, eles estão reversamente polarizados. Né? Então, essa daqui foi a suposição inicial, né? Com diodos diretamente polarizados. Agora, a gente vai fazer, claro, a gente já viu que está errado, o que a gente fez, então a gente vai analisar, né, com os diodos reversamente polarizados. Então, como que ficaria o circuito equivalente nesse caso aqui? Bom, descendo aqui um pouquinho para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Nesse caso, pessoal, os dois diodos eles vão estar sendo representados lá pelo modelo, né, de tensão constante, né, como uma chave aberta, né, com uma fonte de tensão e o diodo ideal representando uma chave aberta. Então, como que ficaria isso daqui? Então, a gente teria a tensão superior, que eu vou desenhar depois. A gente tem aqui a queda de tensão no primeiro, certo? A chave aberta. Queda de tensão no segundo, chave aberta. E o resistor de 10 kΩ e o terra. Certo. Aí vem a minha fonte no meu circuito, que é a fonte de menos 10 volts. Então tá lá. Tá desenhado. A questão é, para e pensa, pessoal, se ele não está conduzindo no sentido direto, então vai haver uma queda de tensão no diodo? Existe esse potencial de 0,7? Esse potencial de 0,7, ele somente aparece para o caso do diodo estar o quê? Diretamente polarizado. Sem polarização, né, sem uma DDP aplicada no sentido reverso, essa queda de tensão ela não vai aparecer, porque o diodo não está conduzindo. Então, na verdade, aqui, inclusive, ó, essa fonte ela pode ser apagada dos dois diodos. Então, vai ficar somente a chave aberta lá, ó. Ficar a chave aberta para os dois diodos. Então, esquece a tensão de 0,7 volts. O diodo está reversamente polarizado. Então, tudo bem. Então, agora, de posse desses valores aqui no caso, 10 volts, aqui 10 quiloohms, né? Então, a gente tem aqui também a possibilidade de estar representando a queda de tensão no sentido de cada um. A gente sabe que o sentido de condução direta é para baixo, então as quedas em cada um dos diodos, do diodo D1 é para cima, o diodo D2 também é para cima. Se houvesse uma corrente, haveria uma queda de tensão também aqui para cima, nesse caso aqui do seu resistor. Então, tá bom. Então, aqui eu vou ter uma VD1, que é uma tensão no diodo D1, vou ter uma VD2, que é uma tensão no diodo D2, e uma VR, que é a tensão, queda de tensão no resistor. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, nesse caso, a gente vai rodando a malha, né, no sentido de condução direta, a gente vai identificar o quê? Menos VD1, menos VD2, menos VR, menos 10 é igual a zero. VR, pessoal, VR é igual a R vezes I, não é? Mas como a gente tem chaves abertas nesse circuito, a corrente I é igual a zero.
Então, se I é igual a zero, a queda de tensão em VR também é zero. Ou seja, esses 10 volts da fonte, eles vão se distribuir por esses dois diodos. Vejam só. Então, vai ficar menos VD1, menos VD2, é igual a 10 volts, né? Ou seja, né, como os diodos são idênticos, eu posso falar que a tensão vai se distribuir igualmente entre eles, né? Então, como VD1 é igual a VD2, né? Então, vai ficar menos, por exemplo, 2 vezes VD1 é igual a 10 volts. Quer dizer que a queda de tensão no diodo D1 é de menos 5 volts, né? Ou seja, nesse primeiro diodo, há uma há uma aplicação de menos 5 volts, e nesse segundo, uma de menos 5 volts. Então, esses dois diodos estão, de fato, reversamente polarizados. E vejam vocês que, como eu tenho os dois diodos, a tensão da fonte, ela se distribui igualmente para os dois, já que eles são idênticos. Então, essa é a vantagem, inclusive, de você estar utilizando diodos em série, né? E assim a queda de tensão vai ser dividida entre eles. Por exemplo, se esse diodo aqui hipoteticamente tivesse um valor de ruptura, né, uma tensão de ruptura máxima de, por exemplo, estou chutando aqui, de menos 8 volts, se você utilizasse apenas um diodo, toda a tensão de 10 volts estaria sobre ele reversamente, né? Então já teria entrado na região de ruptura, né, lá na região de tensão reversa, onde que você vai ter a condução no sentido reverso. Agora, incluindo dois diodos em série, né, isso não aconteceria, porque a tensão que estaria sendo aplicada em cada um, ela está o quê? Ela está menor em módulo do que a tensão repetitiva reversa máxima. Então, você não teria uma corrente sendo conduzida reversamente, né, nesse caso. Então, daí dá para vocês verem a aplicação aqui de diodos em série. Bom, então supõe-se que em paralelo, né, inclusive pela analogia lá com circuitos elétricos, vocês já devem pensar que o benefício aqui vai ser a divisão de corrente. E é justamente isso, né? O exemplo 13, ele vai mostrar isso para vocês, né? Ele pede para obter a corrente em cada dispositivo do circuito a seguir, e ele diz para a gente que os diodos são idênticos. Tá, vejam vocês que, aparentemente, como eu tenho uma tensão positiva aqui, né, provavelmente eu vou ter uma tensão positiva no anodo, né, e um terra está ligado no cátodo. Então, esses diodos, certamente, eles estão diretamente polarizados, estão conduzindo. Então, ambos ali com a tensão, uma queda de tensão no sentido direto, né, de 0,7 volts, porque eles são diodos de silício. Então, vai haver o quê, pessoal? Vai haver aqui uma corrente I, que vai passar por esse circuito nesse sentido, certo? E essa corrente I, ela vai se distribuir para esse primeiro diodo, que vai ser uma corrente I1, e uma corrente I2, certo? Então, é esse o efeito que vai estar acontecendo. Para você calcular o valor dessas correntes, basta você fazer a análise circuital. Então, como esses diodos aqui estão diretamente polarizados, eu já vou desenhar o circuito, inclusive, com eles nesse formato. Então, aqui, ó, substituindo pelo modelo equivalente, resistência de 330, aqui vai haver a divisão. A queda de tensão em cada um dos diodos, utilizando o modelo de tensão constante, é no sentido contrário ao da condução. Então, sentido contrário ao da condução. E a gente tem aqui embaixo o terra do circuito. Então, tá. Então, aqui em cima é mais 10 volts. Aqui 330 ohms. E aqui 0,7 volts para cada um desses diodos. Então, qual que é a corrente I que está passando por esse circuito? Qual que é a corrente I que está passando por esse circuito? A conta é bastante simples, né? Dá para você aqui, ó, aqui, se essa corrente está descendo, existe uma queda de tensão que é no sentido uma flecha para cima, uma queda VR, né? Bom, então, como esse VR é conhecido, já que a gente tem os valores, né, no ponto superior e inferior do resistor, fica muito fácil de calcular a corrente I. I, que é igual a VR sobre R, de forma que VR é o quê? É os mais 10, né, do terminal superior, menos a tensão no terminal inferior é 0,7, dividido pelo valor da
resistência, que é 330. Essa corrente I, ela é aqui nos meus cálculos de aproximadamente, de acordo com os meus cálculos, deu mais 28,18 amperes. Mais 28, desculpa, miliamperes. 18 miliamperes. Vejam só que ela é um valor positivo, né? Então, de fato, realmente, eu fiz a suposição inicial correta, eles estão, sim, diretamente polarizados, já que o sentido é positivo, né? E o diodo aceita, sim, uma condução de corrente no sentido que eu coloquei para vocês, né? Então, a corrente I1, né? Como os diodos são idênticos, a corrente no diodo 1 vai ser igual à corrente no diodo 2, né? E como a gente tem aqui, então, uma divisão, ela vai ser igual à corrente I, que a gente acabou de calcular, sobre 2. Né? E esse I sobre 2 vai dar aqui aproximadamente 14,09 miliamperes. 14,09 miliamperes. Olha só, então aqui a gente tem uma corrente que se dividiu pelos dois diodos. Vejam vocês que, por exemplo, se o meu limite de corrente, a minha corrente máxima que o meu diodo suportasse, aqui esses diodos que eu estou usando, se minha corrente máxima fosse de 20 miliamperes, então se eu tivesse somente um diodo, esse diodo não estaria apto a estar conduzindo a corrente I toda, né, que já que é de 28 miliamperes, estaria acima do limite do diodo. Colocando os dois diodos em paralelo, como a corrente vai se dividir, e no caso deles serem idênticos, vai dividir igualmente, então, essa corrente de 14 miliamperes, esse diodo, sim, já conseguiria tranquilamente estar conduzindo. Então vejam vocês aqui que a aplicação para a situação em paralelo, né, é justamente você tentar estar dividindo a corrente entre os diodos a fim de estar ali atendendo aos requisitos, né, de projeto seu, né, principalmente em aplicações com correntes maiores. Então, essa aqui é a vantagem de você estar usando diodos em paralelo. Bom, então, com esses dois exemplos, a gente respondeu a nossa questão-chave 3, né, que é por que a gente associa diodos em série e em paralelo. A gente associa em série, né, para melhorar, principalmente, o nosso requisito de tensão reversa aplicada ao diodo, né, já que a tensão vai se dividir, né, igualmente entre os dois, e em paralelo, para a gente atender o princípio lá de máxima corrente no sentido direto, já que a corrente vai se dividir entre os dois elementos ou mais elementos que você vai estar utilizando lá no seu circuito.